E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre um tema que algumas pessoas me pediram, que é justamente voltado para essa época do ano. Gian, como que eu faço para conseguir aproveitar as festas de fim de ano, poder comer de uma forma equilibrada sem comprometer os meus objetivos? E isso inclusive é um artigo que eu estou escrevendo. Para vocês que não receberam meu material, basta mandar um e-mail, aqui está o e-mail. Manda um e-mail lá, você vai receber o meu livro Micronutrientes e 2 artigos, que é a relação entre psicologia, perda de gordura e hipertrofia muscular. Mas enfim, chegando no ponto do vídeo, muitas pessoas me procuraram e elas têm essa dúvida, né? Tipo, como que eu consigo aproveitar o máximo possível das comidas que são oferecidas na ceia de Natal e no Ano Novo, sem comprometer os meus objetivos pessoais? E a resposta é simples. Eu já batalhei muito com isso nos anos passados, porque eu já tenho vários anos de dieta, treino, aplicação, estudo nessa área, e no fim do ano era sempre uma época que eu realmente me perdia, eu não sabia o que fazer, e eu acabava fazendo uma das 3 opções que a gente tem, que é a primeira opção: a gente aceita que vai comer porcaria mesmo. Ao aceitar, a gente impede a geração de culpa. Outra opção que a gente tem é realmente dizer não para tudo e só comer o que for nos fazer bem. E a terceira opção é mais ou menos um mesclado dos dois, onde a gente vai comer alguns artigos lá e cá, algum doce, alguma coisa, só que a gente vai exercer a temperança. Que isso é uma coisa que a maioria das pessoas que ficam rasgadas o ano inteiro fazem. Grava isso que eu vou te falar. Você não engorda do dia 25 ao dia 31. Você engorda do dia 31 ao dia 25. Eu não sei se ficou confuso, mas eu acho que vocês entenderam. É o que você faz ao longo do ano inteiro, não o que você faz ao longo da última semana do ano. Então assim, chegando no assunto, a melhor ferramenta que eu vi para conseguir estabelecer emagrecimento, inclusive, ao mesmo tempo que a gente está comendo aparentemente uma quantidade maior, é o jejum intermitente. Para aqueles que não conhecem, o jejum intermitente ele não é uma dieta, ele é uma estratégia que vai abordar como a gente vai conduzir essa alimentação. Então muitas pessoas têm dúvida a respeito desse tema, falando: Gian, quanto tempo que eu passo sem comer, quanto tempo que eu passo comendo? Eu vou catabolizar se eu ficar 18 horas sem comer? E a resposta é não. Eu já estou fazendo jejum intermitente faz meses e eu só tive benefícios. Agora, quais são esses benefícios? Quando a gente está em jejum, quando o nosso trato digestivo está em repouso, os níveis de leptina ficam regulados. No começo você pode até sentir aquela fome absurda, sabe? Só que a longo prazo, depois que você está lá na 14ª, 16ª hora do jejum, os níveis de leptina estão regulados, os níveis de insulina também são regulados. Inclusive, jejum intermitente é excelente para diabéticos, existem vários estudos que abordam isso. E quando a insulina e a leptina ficam regulados, você acaba por desejar alimentos até saudáveis e você não fica naquela vontade desenfreada de comer muito alimento. Ao menos que você está aplicando jejum com a mentalidade errada. Aqui, ó, eu estou em jejum, agora são 4 horas da tarde e eu estou muito bem, eu não estou sentindo fome nenhuma, mas esse é eu. Jejum intermitente não é para todo mundo. Como eu já disse em vídeos anteriores, o jejum intermitente pode ser aplicado em qualquer horário. O que você vai tirar de benefício do jejum é justamente a questão de horas que você passa em jejum em relação ao período alimentar. O horário onde você encaixa esse período alimentar, ele tem uma pequena relevância. Então, por exemplo, tem pessoas que optam em comer de manhã, então elas vão comer lá das 6 da manhã até as 2 da tarde, ou das 8 da manhã até as 4 da tarde, e daí elas encerram o período alimentar e ficam de jejum até o outro dia. Eu acho que a mensagem que eu mais recebo voltada para o jejum intermitente: Gian, você vai catabolizar a sua massa magra. Tá bom, eu aceito isso que você está me falando, só que eu não acredito, porque eu apliquei e estou aplicando há meses o jejum intermitente e eu aumentei o volume do meu corpo, eu aumentei a carga que eu estou aguentando na academia, inclusive o meu treino é em jejum. Só que tem pessoas que partem desse modismo que a indústria fitness acaba vendendo para todo mundo, que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, que se a gente passar um período X de jejum, a massa magra vai magicamente desaparecer, como se o corpo fosse totalmente frágil, não é mesmo? E não é bem assim que funciona. Se você come porcaria, mesmo que você esteja se alimentando, você já está catabolizando a sua massa magra. Se você não alimenta os aminoácidos essenciais que o seu músculo precisa, você já está catabolizando. Porém, se no jejum intermitente você consegue bater os seus macronutrientes, bate a quantidade correta de carboidrato, proteína e lipídios, você não vai sofrer consequências negativas se você estiver fazendo certo. Agora, tem pessoas que começam a aplicar o jejum intermitente e simplesmente
não sabem o que estão fazendo com a alimentação, começam a comer menos ou mais, ou não calculam direito os macronutrientes, e isso acarreta na pessoa se distanciar do objetivo dela. Então é muito simples. Se você quer aplicar o jejum intermitente e quer ganhar massa magra, é possível, só que você vai ter que estabelecer excesso calórico. Se você quer emagrecer fazendo jejum intermitente, é aí que o jejum se encaixa de uma forma muito boa. E qual a razão disso? Ao aplicar o jejum intermitente, fica muito mais fácil estabelecer déficit calórico. E a razão disso é que quando você faz o jejum intermitente, o espaço que você tem para se alimentar é menor. Ou seja, o volume das refeições que você está comendo acaba sendo maior. E isso engana o seu cérebro em estar sempre saciado. Então, por exemplo, eu gasto 2.600 calorias para me manter vivo. O meu déficit calórico eu jogo para 2.000, 2.100 no máximo. Então, para eu bater essas 2.000 calorias, eu geralmente como 2 refeições por dia, às vezes como 3. E para eu bater essas 2.100 calorias em 2, 3 refeições, fica muito agradável estar perdendo peso. Porque eu faço refeições grandes, deliciosas e ao mesmo tempo eu estou secando. Considerando que os benefícios do jejum intermitente eles vão vir em ênfase após a 12ª hora do estômago estar desobstruído. Incontáveis pessoas me perguntam, Gian, como é que eu calculo as minhas calorias? E eu vou colocar nesse vídeo aqui como você vai fazer isso. Existem vários cálculos matemáticos que a ciência nos traz que ajuda a gente a ter uma estimativa de quantas calorias a gente gasta por dia. Claro que existe o fator que a matemática não vai conseguir trazer à tona, que o seu metabolismo é individual. O cálculo calórico nada mais é do que a sua taxa metabólica basal somada ao seu teor de exercício físico. Ou seja, taxa metabólica basal são as calorias que você vai gastar em coma. Para você se manter vivo, o funcionamento do seu cérebro, sistema imunológico, trato digestivo, todas as outras coisas. E o teor de exercício físico é o índice de exercício físico aplicado naquele dia. Partindo desse princípio, o seu gasto calórico diário vai ser diferente em relação às práticas de exercício físico que você estiver aplicando. Enfim, agora eu vou mostrar para vocês as fórmulas que a gente vai estar usando para calcular a nossa caloria. Essa é a fórmula de Harris-Benedict. Se quiser, pausa o vídeo aí para você dar uma olhada. Bom, existe também a fórmula de Catchmick-Arnold, que você na verdade vai precisar do seu IMC. IMC acaba não sendo uma coisa muito precisa, e eu vou exemplificar isso agora. O meu IMC ele está um ponto acima do normal. Porém, eu não tenho tecido adiposo da forma como está apresentada nesse cálculo. Por quê? O IMC ele não leva em consideração o nosso percentual de gordura corporal em relação à nossa massa corporal, falando de músculo. Então eu acabo não usando muito essa fórmula para calcular nada. Existe outra fórmula também do Mifin-ST-Jor, essa daqui, também para homens e para mulheres. Esses cálculos que eu acabei de mostrar para vocês, eles são para calcular a sua taxa metabólica basal. Agora, esse cálculo aqui é o que você vai usar para calcular o seu teor de exercício físico. Só um parênteses. Existem outros fatores que a gente leva em consideração para calcular nossas calorias. Por exemplo, os hospitais eles usam a fórmula de Harris-Benedict. Eles adicionam com esse teor de exercício físico o fator injúria, se a pessoa está com febre ou não. E tudo isso é levado em consideração para estimar o valor preciso de calorias. Porque vamos supor, se a pessoa quebra um osso, ela vai precisar de mais calorias do que o normal para reconstruir aquele tecido. E aí, galerinha, eu acabei esquecendo de concluir o vídeo. Então eu vou terminar ele aqui, porque eu totalmente saí do foco do tema principal, que era como que a gente vai conseguir sobreviver à época natalina e do ano novo, ao mesmo tempo que a gente está em dieta, né? Então assim, por que eu entrei no assunto do jejum intermitente? Porque muitas pessoas que me procuram, elas acabam não querendo engordar nessa época de fim de ano. O jejum intermitente ele vai facilitar esses eventos sociais. Se a gente parar para pensar, os eventos sociais que envolvem alimentação, eles geralmente são à noite. E muitas pessoas acabam comendo à noite e engordam, né? Porque o que é oferecido para elas nessa ceia de Natal ou Ano Novo, geralmente é muita porcaria, se sua família não tiver bom senso de cozinhar coisa que presta. Então, o jejum intermitente ele se encaixa perfeitamente nisso, no sentido de, se você passar um período do dia inicial sem comer, você abre mais espaço para bater calorias no período da noite. Então vamos supor, como que a gente aplicaria isso? O ideal seria a gente fazer jejum até 6 horas após acordar,
quebra o jejum possivelmente com uma fruta, uma maçã, uma banana, depende. Só para realimentar o nosso fígado com glicogênio. E depois disso a gente faz uma janta grande, então uma refeição grande, claro que respeitando os macronutrientes, cara. Se você quer só comer doce, me desculpa, porque o doce ele vai estar cheio de carboidrato e cheio de gordura. Você precisa consumir as proteínas. E a sua primeira refeição, uma dica, enfatiza a proteína na sua primeira refeição. Pega uma grande quantidade dos feijões, leguminosas e verduras. Então quebra aquele jejum com uma fruta aproximadamente 6 a 8 ou até mesmo 4 horas após você acordar. Depois faz uma refeição rica em proteínas e rica em verduras. E a última refeição, você deixa os carboidratos, empurra os carbos. E daí vem o doce, né? Tudo bem que não vai te fazer muito bem. Mas se for doces feitos com agave azul ou alguma substância aí menos maléfica, stevia, entendeu? Tudo bem que não... Mesmo assim não é uma substância isolada, acaba fazendo mal. Mas o dano é menor. Então, se você jogar os carboidratos para as últimas refeições, é muito pelo contrário do que as pessoas pensam. Você não vai engordar. Carboidrato à noite, ele ajuda a nossa secreção de serotonina, vai ajudar você a dormir melhor. Inclusive, tem um estudo feito com coelhos, e eles pegaram um grupo controle e deram 50% dos carboidratos pela manhã, e no outro grupo eles colocaram os carboidratos, os 50% a 60%, na refeição noturna. E, incrivelmente, os coelhos que consumiram os carboidratos à noite, eles conseguiram reduzir o percentual de gordura corporal. Mas a gente não é coelho, não é mesmo? Então a gente tem que pegar todo o conteúdo que a gente aprende na internet, que a gente aprende nos livros, nas palestras, e aplicar. Se você quer aprender uma coisa, você só vai aprender de fato no momento em que você incorporou aquilo na sua mente e aplicou no seu dia. Acaba sendo isso que acarreta na mudança. Então eu vou finalizar o vídeo aqui, era isso que eu queria passar para vocês, para lidar melhor com esses eventos sociais, como Natal, Ano Novo, esses banquetes, na verdade, são eventos sociais, a gente também não pode parar de viver. Essa foi a minha resposta, a melhor estratégia que eu vi para conseguir aproveitar ao máximo, ao mesmo tempo que eu tô tirando os melhores benefícios pessoais. Não tô deixando os eventos sociais entrarem em conflito com meus objetivos pessoais. Então é isso, galera, até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Eu sei que o vídeo eu tô postando depois do Natal, mas, bom, fica pro próximo ano. E se tem uma coisa que você nunca pode se esquecer, fique gigante.